Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo, e aqui a segunda parte da nossa aula para falar um pouquinho sobre a anatomia agora dos incisivos laterais superiores. Tudo bem? Nós falamos um pouco sobre as características dos incisivos centrais superiores, né? Como a gente já viu, tá? E agora vamos reproduzir um pouco do que é a anatomia do incisivo lateral superior, tá bom? Vocês vão ver que todos os dentes agora nós vamos comparar ao incisivo central, então vai ficar um pouco assim mais fácil a gente entender as características anatômicas de cada dente. O incisivo lateral superior, por si só, ele é muito parecido com o incisivo central. Tá? Qual que é a grande diferença? Principalmente o comprimento total do dente, que é um pouquinho maior do que o comprimento do incisivo central, por incrível que pareça, mas a porção coronária do incisivo lateral, a coroa, né, que é o que você vê na parte da boca, né, ela é um pouquinho mais estreita e um pouquinho menor em relação ao tamanho. Então, o incisivo central, como eu disse no começo da aula, ele realmente ele é um dente maior. E visivelmente vocês vão conseguir identificar o lateral mais pelo tamanho. Mas ele também tem as características morfológicas muito próximas ao que é o incisivo central, como vocês podem ver a imagem aqui. Tudo bem? Vamos passar então para a gente poder visualizar. Ó. Então, a característica comum do incisivo lateral superior, né? Ele tem um aspecto morfológico semelhante ao incisivo central, porém com dimensões coronárias menores, ou seja, a parte coronária, que é a parte que você visualiza do dente, né? Ela não está coberta por gengiva nem por osso. Esta parte ela é um pouquinho menor, um pouquinho mais estrangulada, um pouquinho mais estreita do que o incisivo central superior. Mas ainda assim, como características anatômicas comuns, possuem dois lóbulos de desenvolvimento certo-incisais, como a gente já viu no incisivo central, certo? Possuem também bordas incisais, e aqui nós vamos ver que a característica da borda incisal do incisivo lateral é ser um pouquinho mais inclinado do que o do central, tá? Ainda possui também um ângulo mésio incisal mais próximo do reto, como no incisivo central superior, e o ângulo disto-incisal um pouquinho mais arredondado em relação ao dente incisivo central superior. Tá bom? Características anatômicas comuns de forma, também tem um formato trapezoidal, né, ou triangular, com a base maior voltada para a borda incisal, tá? Porém, suas dimensões são menores que as dimensões do incisivo central superior. O eixo cérvico-incisal também é maior do que o eixo mesiodistal, como a gente já viu no incisivo central superior, tá? Então, esse dente realmente ele é um pouquinho muito próximo do que também tem mamelões dentais, agora aqui um pouco menos evidentes do que a gente visualiza no incisivo central superior, mas é um dente muito perto do que é o incisivo central superior. Tudo bem? Se a gente olhar no arco aqui nesse odontograma, que é essa imagem aqui, o odontograma é uma ferramenta clínica que a gente utiliza para identificar os dentes e as suas faces, né? Vestibular, lingual, mesial, distal, oclusal e incisal. Tá bom? Se você olhar esse odontograma aqui, você vai ver que tem os dentes incisivos laterais superiores, é o dente 12 do lado direito, 22 do lado esquerdo. Pode olhar aqui, características morfológicas muito próximas do incisivo central, com dimensões um pouco menores. É também interessante notar que esse dente no arco, ele não está posicionado de forma tão plana, tão reta, ele é um pouquinho inclinado para a distal. E vocês vão ver que tem uma diferença grande na raiz dele, que eu vou falar mais à frente, que caracteriza esse dente com a diferença do incisivo central. Tá bom? Mais 12 para o direito, 22 para o lado esquerdo. Está aqui na imagem para vocês visualizarem melhor. Da mesma forma que a gente visualizou para os incisivos centrais, também nós vamos visualizar nos incisivos laterais as faces
5 faces, mesial, distal, vestibular, palatina, e a borda e a face incisal, onde você vai visualizar aqui a borda incisal, da mesma forma como a gente viu lá no incisivo central superior, né? Também é comum esse dente apresentarem 5 faces bem definidas, vestibular, lingual, mesial, distal e incisal. Tudo bem? Passando para frente. O incisivo lateral superior na face, características anatômicas comuns das faces vestibulares dos incisivos laterais inferiores. Da mesma forma que os centrais, se você olhar aqui, também possuem 2 sulcos cérvico-incisais, com 2 lóbulos de desenvolvimento cérvico-incisais, um mesial e um distal. Um mesial e um distal. Tá? Também são homólogos, se você olhar o 12 e o 22 são iguais, da mesma forma que o 11 e o 21 são iguais. Tá? Tem características morfológicas muito perto do incisivo central superior. Também possuem os mamelões dentais, mas aqui os mamelões dentais são muito menos evidentes, até pela questão do tamanho ser menor, né, do que os incisivos centrais superiores. Bom? Identificar os terços, aqui fica até mais fácil da gente visualizar os terços, melhor que você viu, numa visão vestibular do dente, né? Eu tenho o terço incisal, o terço médio e um terço cervical da porção coronária. Na porção radicular eu tenho o terço cervical, que vai até aqui. Eu tenho o terço médio, daqui até aqui. E eu tenho o terço apical, que é onde compreende a parte da raiz, final da raiz. Uma visão vestibular aqui numa visão lateral. Da mesma forma que se vocês identificarem terço incisal médio cervical, terço cervical médio e terço incisal. Tá bom? Na face vestibular, são mais estreitos e menores que os incisivos centrais superiores. Também tem forma triangular. Então, se você olhar na imagem, a forma do central ela é um pouco mais larga, a forma do central é um pouco mais larga, né? Com um trapézio voltado, com base maior voltada para o incisal, mas o incisivo lateral também tem um formato um pouco mais triangular, por ser até um pouco mais estreito e um pouco menor que o incisivo central, com a base maior voltada para a borda incisal. Então, também é característica dos incisivos laterais, essa forma trapezoidal dos incisivos. Tá? E aqui, se vocês notarem, olha, incisivo central, incisivo lateral e canino. Olha como o canino tem uma proeminência muito mais acentuada, uma ponta muito mais acentuada do que esses dois dentes. Até mesmo com funções parecidas, mas o canino com uma função de corte um pouco mais acentuada. Então, costuma-se dizer que os incisivos centrais têm um formato entre triangular e trapezoidal, e os caninos têm um formato pentagonal, ou pentagrama, tá? Justamente para ter uma ponta maior, para que facilite mais o corte dos alimentos e as guias. Tudo bem? Então, olha lá. Formato também trapezoidal triangular e o eixo cérvico-incisal, também maior do que o eixo mesodistal, tá? Aqui, ó, comparativamente o central e o lateral em relação a tamanho, tá? Mas se você olhar na face vestibular, vocês vão ver que as características morfológicas são bem semelhantes, ó. Um ângulo distal mais arredondado, ó, disto incisal mais arredondado, um ângulo mesoincisal um pouco mais reto, né? Eu tenho sim inclinação da face mesial e distal, né? Eu tenho uma borda incisal um pouquinho mais inclinada do que o central, mas eles são muito parecidos, tá? Olha para você ver, ó. Inclinação da borda incisal do central um pouco mais plana do que a do lateral, que é um pouquinho mais voltada para distal, tá? Então eu tenho um ângulo meso e disto incisal arredondado, que o incisivo central, com um ângulo meso incisal um pouco mais reto também, mas se eu comparar um com o outro, todos os dois ângulos são mais curvos do que o central. Tá? As bordas mesial e distal convergem para a cervical, que se você olhar a borda, quer dizer, a borda mesial e distal
elas vão convergir para onde? Elas vão se encontrar, elas vão congruir-se aonde? Se eu traçar a forma de uma para outra, de uma a outra, elas vão se encontrar onde? Na margem cervical. Passa uma linha imaginária reta passando aqui na mesial, uma linha imaginária reta passando aqui na distal. Aonde que elas se encontram? Na margem cervical. Então, posso dizer que as faces proximais, olhando uma vista vestibular, convergem para cervical. Tá? A borda incisal do incisivo lateral superior é mais inclinada do que a do incisivo central. Tá? Características do ponto de contato, como a gente já viu no incisivo central também, não é? O ponto de contato mesial e distal a nível de terço médio. Então aqui, gente, se vocês olharem a imagem, vocês vão ver que o ponto de contato entre o incisivo central e a borda mesial do lateral e a borda distal do lateral com contato com o canino, elas são mais ou menos na mesma altura, mais ou menos no nível de terço médio do dente. Tudo bem? Ok? Características da face vestibular. Ok, passamos agora para a face palatina. Da mesma forma que a gente visualizou no incisivo central, vocês vão ver que a face palatina, pelo comprimento do dente, também é mais estreita do que a face vestibular. Né? Possui um símbolo no terço apical, ou seja, o que é um símbolo? Uma congruência de esmalte no encontro das duas bordas, a borda mesial e a borda distal, né? A crista marginal mesial e distal se encontram na região de símbolo, tá? Essa saliência de esmalte bem evidente desse dente, né? Então, aqui tem uma peculiaridade. Nessa região de cíngulo, no encontro entre a crista marginal mesial e distal, tem um pequeno forame que a gente chama de forame cego. E vocês vão identificar aqui na imagem mais abaixo. Então, possuem bordas mais proeminentes nas cristas marginais, mesial e distal, incisivo central, o terço médio incisal da face lingual possui também fossas, né, como no incisivo central, né, o terço médio incisal na face lingual também possui bossas. A gente vai ver na imagem, deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem. Olha aqui, ó. Então eu tenho as cristas marginal, distal e mesial, congruindo para a região de símbolo, na proeminência de esmalte, a saliência de esmalte muito proeminente. Eu tenho aqui em amarelo, ó, do terço médio incisal, eu tenho a fossa lingual, também dividida em fossa lingual mesial e fossa lingual distal, da mesma forma que eu tenho no incisivo central superior. Não é? Eu tenho a borda marginal, a borda incisal, numa vista lingual, tenho cristas marginais, tá? E aqui fica muito evidente, nesta região de símbolo, um encontro entre essas cristas marginais, um pequeno forame, a gente chama de forame cego. Aqui vocês vão conseguir visualizar ele melhor. Crista marginal, mesial e distal. Pode olhar como é mais arredondado que distal, né? Eu tenho uma fossa lingual, mesial e distal. E eu tenho aqui uma região de encontro entre as duas cristas marginais, uma região que a gente chama de símbolo. No meio do símbolo tem um forame cego. Tá? E as faces proximais também são semelhantes ao incisivo central, num diâmetro um pouco menor. Então, formato triangular, como a gente vai ver aqui, formato triangular da face mesial e distal, né? Ou seja, das faces proximais, formato triangular, tá? E tem menor dimensão vestíbulo lingual no terço cervical. Então aqui, se eu comparar com o incisivo central superior, o diâmetro dela é um pouquinho mais estreito. É um pouquinho mais estreito, mas experimento que na face vestibular, a face distal, ela é um pouquinho mais estreita que o incisivo central superior. Se você olhar a imagem, vocês vão ver. Ó. É mais largo na região cervical, aqui é mais estreito na região cervical. Tá? Lembrando também que o lado lingual é um lado côncavo e o lado vestibular é um lado convexo. Então, o lado vestibular é convexo, o lado lingual é côncavo. Lembrando que do terço médio incisal, olhando para uma vista vestibular, eu tenho uma inclinação mais plana da parede,
E aqui no terço cervical, uma inclinação um pouquinho mais convexa. Também semelhante ao incisivo central superior. Tá? Então, se vocês olharem a forma triangular, forma côncava na parede lingual, né? A fossa lingual aqui. Tá? E para finalizar o incisivo lateral superior, eu tenho aqui região de raiz. Né? E aqui no lateral superior, essa região de raiz, ela tem a raiz, ela também é uma raiz cônica, se vocês olharem aqui. Tá? Só que um pouco mais achatada, um pouco mais estreita do que a raiz do incisivo central superior. E a grande diferença para o central, que aqui ela tem uma curvatura no terço apical, se vocês olharem daqui para trás, ó, tem uma curvatura do terço apical muito voltada para a distal. Tá? Ela tem uma curvatura do terço apical da raiz voltada para a distal. Isso aqui é o que diferencia bastante esse dente do incisivo central superior também. Tá bom? Então vamos lá. Formato triangular cônica, proporcionalmente mais longa que o central, é uma raiz mais afinada e achatada no sentido mesodistal, incisivo central superior, e também é uma raiz que possui apenas uma única raiz, uniradicular. Tá? Então, esse dente também é uma característica comum desse dente, principalmente dos dentes anteriores, possuírem uma única raiz. Tudo bem? Lembra que o ápice aqui é cônico, voltado para a distal. Perfeito? Perfeito. Então, tá.